É dia de Inter em campo, a bola rola às 8h30 da noite para Ipiranga e Inter aqui em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, na primeira decisão das semifinais do Campeonato Gaúcho. E nesse vídeo a gente traz tudo o que você precisa saber sobre a partida, as escalações, o ambiente para a decisão aqui na chuvosa Erechim e também onde assistir o jogo, a arbitragem da partida e tudo sobre o adversário colorado nesta decisão. Eu te conto os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos aqui no canal. E bora lá pra gente falar muito dessa decisão pro Inter, jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Inter. A bola rola às 8h30 da noite no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, aqui em Erechim, de onde falo desde ontem à tarde. Vocês já acompanharam os últimos vídeos aqui direto de Erechim. Tá chovendo bastante aqui, tá? Não tá um tempo muito agradável, não tá quente, tá? Ontem até fez um pouco de calor, mas hoje é um tempo um pouco já mais friozinho, aquela chuva, então promete um campo talvez um pouco embarrado. O gramado do Colosso da Lagoa não é dos melhores, mas é decisão pro Colorado. Jogo de ida das semifinais do Gauchão, 8h30. A outra semifinal, Grêmio e Juventude, lá na Arena em Porto Alegre, às 5h30 da tarde. De lá sai um possível adversário, caso o Inter faça a sua parte e avance às finais do Campeonato Gaúcho. E eu quero começar aqui falando sobre o time do Internacional. O Inter que chegou ontem com muita festa aqui em Erechim, no final da tarde, início da noite, cerca de 100, 115 torcedores estiveram em frente à concentração colorada, tiraram fotos com os jogadores, também pegaram alguns autógrafos e foi um ambiente de muita festa para a chegada da delegação colorada, que está aqui em Erechim, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda sem o técnico Paulo Pesolano, que comandou a atividade no CT Parque Gigante ontem, no sábado pela manhã. A delegação veio aqui para Erechim no início da tarde, mas o Paulo Pesolano ficou resolvendo questões particulares em Porto Alegre e chega agora à tarde aqui em Erechim e vai estar normalmente à beira do campo comandando a equipe às 8h30 no Colosso da Lagoa. Primeiro sobre desfalques, tá, gente? O Inter tem hoje 4 desfalques para essa partida. Aliás, 4 desfalques, isso mesmo, tá? Vitor Gabriel teve confirmado uma lesão no adutor da coxa direita. O tempo de parada ainda não foi divulgado pelo Inter, mas ele está fora do jogo de hoje. O Paulinho Paula com uma lombalgia, que veio a partir de um trauma, uma pancada nas costas no jogo contra o Palmeiras. Esses dois jogadores são desfalques, o Vitor Gabriel e o Paulinho Paula, a partir do jogo de quinta contra o Palmeiras, né? Eles têm as lesões nesse jogo. O Benjamin Arrim, volante ganês, ainda não está 100% recuperado. Ele já está trabalhando no campo, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico. Não veio para Erechim com a delegação. E o Carboneiro, que está fazendo um trabalho de controle de carga. Isso geralmente acontece com um jogador que sente um pouco mais fisicamente depois de uma partida. Por conta disso, o Carboneiro não está aqui em Erechim. Além desses 4 jogadores, evidentemente, os reforços que chegaram depois do prazo de inscrição do Campeonato Gaúcho. O atacante Kaique, que até teve minutos contra o Palmeiras, e o Matheus Bahia, que já está treinando no CT Parque Gigante, que foi anunciado ontem à tarde pelo Internacional. O Inter chegou com 24 jogadores aqui em Erechim, tá? Os goleiros Rocher, Antony e Cauã Jesus, os laterais, os zagueiros, Mercado, Félix Torres, Juninho, Cleiton Sampaio e o garoto Pedro Cauã. Os laterais Bernabei, Aguirre e Bruno Gomes, 2 laterais direitos, Aguirre e Bruno Gomes, e um esquerdo, Bernabei. Alisson mais uma vez fora. Os volantes Ronaldo, Villagra, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Henrique. Os meias Alan Patrick, Tabata e Alex. E os atacantes Borré, Alejandro, Vitinho, Gustavo Prado e João Vitor, os 24 relacionados do Inter aqui em Erechim. Não é simples projetar uma escalação do Pesolano para hoje. Por quê? O Pesolano bateu muito na tecla depois do jogo contra o Palmeiras de seguir o planejamento, ou seja, reservas e garotos no time titular. Porém, ele vem para Erechim com o seu time principal. Os jogadores do time titular do Inter, que jogaram o Grenal só no Gauchão e jogaram as rodadas primeiras 3 do Campeonato Brasileiro, eles estão aqui em Erechim. Então não dá para descartar por completo aparecer um ou outro titular no time e aí os outros no banco de reservas.
Quem vai começar certamente do time titular é o Bernabei na lateral esquerda, porque é o único lateral esquerdo que foi relacionado para o jogo. O Pesolano até falou que ele se recupera muito rápido, muito bem, então ele deve começar a partida, tá? Os outros são dúvidas, tá? Então eu vou trabalhar aqui com vocês a escalação do último jogo contra o São Luís, mais ou menos nessa linha, podendo ter uma ou outra alteração que eu vou citar aqui para vocês, tá? Antony no gol, não descarto 100% o Rocher, mas a tendência é o Antony. Aguirre na lateral direita, quem pode aparecer por ali se não for o Aguirre é o Bruno Gomes, mas foi o Aguirre que jogou as quartas contra o São Luís no Beira-Rio. Félix Torres e Juninho à zaga. Na esquerda, o Bernabei. No meio de campo, aí começam mais dúvidas se vão jogar titulares ou reservas, tá? Thiago Maia e Bruno Henrique, foi a dupla que jogou contra o São Luís na última semana nas quartas do Gauchão lá no Beira-Rio. Não descartaria, por exemplo, aparecer um Alan Rodrigues, que já voltou de lesão, ganhou minutos contra o Palmeiras. Não descartaria essa possibilidade. Depois, Alex centralizado, Tabata e João Vitor nas pontas e o Alejandro na frente. Eu não descarto, por exemplo, quem sabe aparecer um Alan Patrick e o Alex jogar um pouco mais pelo lado, que é uma característica que ele tem, ou aparecer o Vitinho no time titular, ele que é o ponta titular hoje do Inter. Não descarto 100% essas possibilidades, mas a gente está trabalhando com o que o Pesolano falou depois da coletiva contra o Palmeiras e o que foi o time da última partida nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, tá? Em relação ao adversário do Inter, tá? O Ipiranga, que inclusive é o único time que venceu o Inter, que é a equipe de melhor campanha nesse gauchão. O único time a vencer o Inter foi o Ipiranga lá na terceira rodada da fase de classificação, 2-1 de virada também aqui em Erechim, no Colosso da Lagoa. A gente tem duas mudanças importantes nesse time, importante nesse time do técnico Raul Cabral, que é a entrada em definitivo do Danielzinho, meia Danielzinho que entra no segundo tempo e muda o jogo naquela partida que o Ipiranga venceu o Inter aqui no Colosso da Lagoa, em Erechim, tá? A escalação não terá o Estevão, que é um meia que pertence ao Inter e está emprestado ao Ipiranga, e deve ter o Zé Carlos no gol, na lateral direita Cleiton, o Alce, o William Gomes à zaga e o Nicolas Schultz na lateral esquerda. No meio de campo, a dupla de volantes Ramon Vinícius e Igor Silva, mais à frente Danielzinho, Lucas Ramos e Felipe Ferreira, e no comando de ataque o Gustavo Simões. Esse deve ser o time comandado pelo Raul Cabral logo mais às 8h30 no Colosso da Lagoa aqui em Erechim, jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O meu palpite lá na KTO é vitória simples do Inter, mas com ambos marcam, tá? Eu tô apostando num 2-1 Inter. E lá na KTO tem a chance extra para tu aproveitar e dar uma brincada. Vitória do Ipiranga pagando 4,70, o empate 3,30 e a vitória do Inter 1,78. No outro jogo, que começa mais cedo às 5h30, vitória do Grêmio tá pagando 1,55, o empate 3,75 e a vitória do Juventude tá pagando 6 lá em kto.bet.br, tá? Transmissão do jogo de hoje, TV fechada, Sport TV e Premier, pay-per-view do Premier e o Sport TV, TV fechada, canal fechado, eles vão transmitir a partida com imagens e a arbitragem será do Lucas Guimarães Horn, que foi o árbitro do clássico Grenal, o 4-2 no Beira-Rio, no primeiro Grenal e o único até então dessa temporada de 26. Então o Lucas Horn comanda a partida, auxiliado pelo Maurício Coelho Silva Pena, o Conrado Bittencourt Berger e no VAR Jean-Pierre Gonçalves Lima, que também foi o VAR do clássico Grenal naquela oportunidade que o Inter ganhou do Grêmio por 4-2, tá certo? Qual que é o teu palpite pro jogo de logo mais? Deixa aqui nos comentários e não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto com a análise do jogo, depois da bola rolar no Colosso da Lagoa aqui em Erechim e depois tudo do vestiário colorado, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até daqui a pouco.